Olá a todos, eu sou Thiago Pietrobon, biólogo da EcoSupport, assessoria ambiental, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre degradação ambiental e as doenças, em comemoração ao Junho Verde da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Americana. De todas as questões evidenciadas pela pandemia atual, talvez a mais comovente seja o fato de que nós tornamos o mundo um ambiente menos saudável para se viver. Só para ter uma ideia, 1/4 de todas as mortes do planeta estão hoje associadas a ambientes menos saudáveis. E segundo um levantamento do Fórum Econômico Mundial, 5 dos principais problemas que levam risco a toda a humanidade estão relacionados às questões ambientais. Tanto é que a epidemia atual não é exatamente uma novidade. Em 2015, Bill Gates, durante um TED, já falava como o coronavírus teria um problema muito maior para a humanidade do que qualquer guerra que nós já tivemos. Ele hoje está à frente, junto com a sua esposa, de um instituto, o Instituto Bill e Melinda Gates, que trabalham justamente o apoio a doenças negligenciadas e a expansão do saneamento em todo o planeta. Mas como exatamente a degradação ambiental está relacionada às doenças? Praticamente todo patógeno visto como novo já existe na natureza. Esses organismos encontram-se em equilíbrio dentro de redes complexas de inter-relações entre espécies que evoluíram juntas. Quando entramos nesse ambiente ou quando reduzimos a biodiversidade desses ambientes, nós mudamos esse equilíbrio e acabamos entrando nesse ciclo. Agora, soma tudo isso ao adensamento populacional das cidades, a velocidade com que cruzamos todo o planeta em viagens ou transportando cargas. Soma ainda a questão das mudanças climáticas, que têm mudado a diversidade de espécies e a expansão das espécies nas cidades. E aí nós teremos uma situação ideal para o desequilíbrio virar uma pandemia. E olha como isso vem se repetindo ao longo dos anos. Em 1961, durante a abertura da estrada Belém-Brasília, um mosquito pólvora transmitia o vírus de bichos preguiças para as pessoas que estavam trabalhando na abertura da floresta. Foram mais de 11 mil casos e ficou conhecido como a febre de Urupoche. Já em 74, com a expansão da fronteira imobiliária na Baixada Santista, Vale do Ribeira, um vírus que estava presente num passarinho chamado tico-tico passou a ser transmitido também por mosquitos e ficou conhecido como vírus Róssio. Mais de 1000 casos foram registrados. E mais recentemente, na década de 90, a transmissão de roedores de antavírus, ou o antavírus sendo transmitido de roedores para humanos, foi uma epidemia observada nas regiões de Franca, Araraquara, Juquitiba. E o que chama a atenção nesse caso é que em dezembro de 2018 foram registrados os primeiros casos suspeitos de transmissão entre humanos, o que mostra que o vírus pode estar mudando também e se tornar uma nova epidemia. E tem mais. A leishmaniose tegumentar, que chegou a 400 mil casos até o ano 2000, estava muito relacionada ao início a regiões recém-desmatadas, mas com o aumento do trânsito de pessoas, com o ciclo da borracha se fixando, novos epicentros foram formados em todo o país de expansão dessa doença. A doença de Chagas, por sua vez, que chega a 30 mil casos novos por ano em 21 países, é transmitido pelo bicho barbeiro, que prefere viver em palmeiras, no meio do ambiente natural. À medida que essas palmeiras são cortadas, derrubadas, esse animal não tem outra opção a não ser se aproximar das casas. E aí você tem a expansão da doença. E isso não é uma exclusividade nossa, não. A doença de Lyme, que também atinge 30 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, é uma doença transmitida por carrapatos a partir de veados silvestres. Isso é muito parecido com a nossa febre maculosa, que também é transmitida por carrapatos, mas a partir de um reservatório natural diferente, que é a capivara. Com os primeiros casos registrados em São Paulo e Minas, e hoje já chegando ao Rio de Janeiro, Espírito Santo e até Santa Catarina, é uma doença que vem ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais prevalência, à medida que os ambientes naturais são alterados e as populações de capivara se aproximam das cidades. Então. Já a malária, que é uma doença transmitida por mosquito, ela está totalmente relacionada à expansão da ocupação da Amazônia e ao fluxo de migrações entre essas áreas. Desde a década de 70 que a gente tem a expansão da doença. E a febre amarela, que tem hoje presente apenas a forma silvestre, que significa que o vírus é transmitido de populações silvestres para os humanos,
Então, os mosquitos picam principalmente populações de macacos e transmitem o vírus para as pessoas, mas que na década de 40 teve sim a sua forma urbana, que significa a transmissão entre os humanos, muito provavelmente pelo Aedes aegypti. Nós estamos sempre à margem de uma nova expansão da forma urbana. Afinal de contas, os ambientes naturais estão cada vez mais impactados, as populações com o vírus se aproximam cada vez mais das cidades, tanto que hoje elas são vistas como um sinalizador para a gente, cada vez que aparece a forma silvestre, é uma indicação de que o risco está muito próximo da gente e a gente consegue tomar medidas mais assertivas já para conter, por isso não eliminem os macacos, essa foi a discussão do ano passado todo, né? Mas uma hora isso pode acontecer e como nós somos incapazes de controlar a população de Aedes aegypti nas cidades, a transmissão deste e de outros tantos vírus acaba ocorrendo entre os humanos mesmo. E por falar em Aedes aegypti, o grande mosquito urbano transmissor de diversos vírus, nós estamos nesse momento passando por uma grande epidemia de dengue. Claro, acompanhado também por Zika e chikungunya. Nas primeiras 7 semanas de 2020 no Brasil, nós já somamos mais de 500 mil de novos casos de dengue, 580 novos casos de Zika e mais de 6 mil casos de chikungunya. Isso é impressionante, visto que o mosquito Aedes aegypti, transmissor de todos esses vírus e de outros que nós vimos até agora, ele é um mosquito que se reproduz especialmente dentro das nossas casas. E a gente é incapaz de fazer o controle de uma espécie tão simples quanto o controle do Aedes aegypti, que é simplesmente eliminar os pontos de reprodução do mosquito, que é a água parada. E se você achou pouco tudo que vimos até agora, saibam que existe mais de 150 espécies de arbovírus, que são vírus das mesmas famílias que nós vimos ali, ainda presente nos ciclos naturais. São 150 espécies de arbovírus capazes de causar doenças febris, doenças hemorrágicas, doenças relacionadas a meningite e encefalite. Todos esses são vírus já conhecidos e que de alguma forma estão em equilíbrio em ambientes naturais e que podem e muito provavelmente se tornarão novas epidemias, novas pandemias num futuro próximo, se a gente não mudar esse estado de degradação ambiental, entrada nos ciclos e assim por diante. E diante de tudo isso, vamos ver agora quais são os 7 comportamentos que têm deixado a Terra menos saudável para se viver, que têm nos deixado doente. O primeiro dele é que estamos respirando um ar cada vez mais poluído, e não é pouco. Segundo o levantamento da OMS, da Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 pessoas encontram-se em ambientes com ar poluído. Poluição vinda da queima de combustível, queima do lixo, queimada das nossas matas, poluição vinda de gases residuais da produção agrícola, da produção industrial, tudo isso resultando em doenças que elevam a chance de morte. Esse mesmo levantamento mostra lá que 34% das mortes por doença cardíaca estão relacionadas ao ambiente de ar poluído, 20% das mortes por derrame cerebral, 18% das mortes relacionadas às doenças cardíacas, às doenças pulmonares, está relacionada a um ambiente mais poluído pelo ar. Estamos também bebendo água mais contaminada. Vocês já repararam que raramente a gente vê notícias sobre qualidade da água melhor? Nós temos que continuar sempre buscando aquela meta inalcançável até agora, mas que nunca vai poder deixar de ser a nossa principal meta, de levar o saneamento de forma universal para todas as pessoas. Já pararam para pensar como nós estamos reduzindo o valor nutricional dos alimentos que ingerimos? Pensa lá na sua compra de supermercado. Segundo um último levantamento da ONU, 60% de toda a energia extraída da dieta que o mundo absorve, que o mundo utiliza, vem de apenas 3 itens: arroz, milho e trigo. Se nós olharmos para a nossa balança comercial, falando sobre quais são os principais itens produzidos por Brasil, a soja é disparadamente o item que é mais produzido. Nós estamos eliminando a diversidade nos nossos pratos, e isso tem suas consequências. Se nós olharmos para as duas pontas relacionadas à questão nutricional,
nós vemos que 0,8 bilhões de pessoas estão na margem da insegurança alimentar. Talvez não tenham alimentos de qualidade para ingerir. Só que, no outro extremo, 2,1 bilhões de pessoas estão com obesidade ou sobrepeso. Mesmo com disponibilidade de alimento, o que nós temos é um alimento altamente calórico e de baixo poder nutricional. E isso, então, tem causado doenças em toda a humanidade. Estamos cada vez mais consumindo substâncias nocivas. Pensa só, para a gente manter a produtividade necessária para alimentar toda a população, para a gente manter sabor, para manter a aparência que o consumidor quer nos seus produtos, para manter a duração desses produtos, nós incorporamos aos nossos pratos cada dia novas substâncias. E os efeitos dessas substâncias muitas vezes ainda são não plenamente conhecidos. Certamente algumas dessas substâncias terão consequências lá na frente. Como já vimos até agora, nós também estamos aumentando a nossa exposição às doenças. Com a alteração do habitat natural, a entrada do ser humano nesses ciclos naturais, redução da biodiversidade que forçam esses parasitas a migrarem para outras espécies, com as mudanças do clima que têm ampliado a área de ocorrência de vetores, mudanças da temperatura, umidade, sazonalidade, tudo isso afeta o equilíbrio que antes era um equilíbrio natural. Foram espécies que evoluíram juntas e convivem juntas nesses ambientes. Aí a gente soma tudo isso com a velocidade com a qual nós conseguimos agora cruzar o planeta e levar mercadoria de um lado para o outro, tudo isso somado vem aumentando a exposição e a troca de parasitas entre as regiões. E pior ainda, estamos selecionando somente aqueles parasitas mais resistentes, ao usarmos de forma indiscriminada medicamentos, antibióticos, a gente acaba selecionando aquelas formas mais resistentes. Só para se ter uma ideia, no último ano foram mais de 700 mil pessoas que morreram por infecções consideradas resistentes. E por fim, estamos reduzindo a riqueza de medicamentos naturais. Só para se ter uma ideia, dos 150 principais medicamentos prescritos nos Estados Unidos, 118 são baseados em fontes naturais. No Brasil isso não é diferente, mas a nossa redução dessa diversidade vem desde o fato de que nós estamos extinguindo plantas e insetos e outros animais que nunca nem descobrimos ainda, a ciência ainda não conheceu, não estudou eles. E é muito óbvio a gente pensar que se a doença está nascendo de um ciclo natural em equilíbrio na natureza, a melhor forma de a gente encontrar a resposta de como bloquear esse ciclo é na própria natureza. É estudando os ciclos naturais, é estudando quais são os mecanismos de defesa que os reservatórios naturais da doença têm, é que nós vamos conseguir então salvar muitas vidas. Então, gente, mais do que uma relação entre natureza e doenças, fica óbvio que é na natureza que nós vamos encontrar as chances de reduzir o risco de novas epidemias, de novas pandemias. O atual momento que vivemos por conta da Covid tem sido uma oportunidade de nós melhor relacionarmos essa questão de causa e efeito, entendermos e enxergarmos qual é essa relação entre natureza e doenças. E também de planejar um futuro mais saudável, saber quais são as mudanças que nós precisamos para um ambiente mais saudável para se viver nesse planeta. E isso já está acontecendo. Quando a gente observa esse fenômeno de uma cooperação global, principalmente no campo da ciência, para uma resposta de toda a humanidade frente a uma pandemia, nós percebemos que já existe um caminho sendo trilhado para esses desafios que virão no futuro. Se a gente imaginar a mudança climática como um efeito tão catastrófico quanto a pandemia, só que numa velocidade muito mais lenta e muito mais difícil de nós enxergarmos, é muito óbvio a gente entender que nós estamos caminhando então para um futuro onde esse estado de cooperação tende a resolver os grandes problemas da humanidade. Isso já está sendo feito. Se nós observarmos a ONU, por exemplo, ela já tem uma agenda para 2030, até 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que deve ganhar força daqui para frente é a nossa relevância sobre esse tema e como nós vamos começar a observar isso melhor.
E isso a gente vai alcançar via educação. Por isso essa apresentação é tão importante. Porque nós também vivemos um momento único para a educação, com uma supervalorização da ciência, do ensinamento científico, e isso tem que ser valorizado, porque é por meio desse relacionamento entre educação, ciências, na formação do novo cidadão, ou da formação de uma sociedade, é que nós vamos conseguir o poder de transformação para uma população que consiga responder de forma mais assertiva a momentos tão especiais ou tão difíceis para a humanidade como esse. E no campo da responsabilidade individual, é a nossa outra grande transformação. Hoje é cada vez mais claro que a única forma de frear essa pandemia é garantindo que eu não transmita para o próximo. Esse senso de responsabilidade individual é o que deve nortear a questão de causas, as questões de valores da população daqui para frente, porque isso se aplica a tudo. Se aplica a questão ambiental, se aplica a questão de saúde. E nós, enquanto educadores, devemos fazer essa ponte para que cada um individualmente assuma esse poder de transformação que vai resultar então numa sociedade capaz de coexistir e viver num ambiente mais saudável, mais equilibrado, mais sustentável. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Deixo abaixo os nossos contatos e um excelente Junho Verde a todos nós.